Você já ouviu falar daquela frase: quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu gosto dos animais? E eu gosto de animais. Você, pela própria miniatura desse vídeo, você percebe que eu sei apreciar a natureza. Quando vejo algo bonito na natureza, eu gosto de apreciar, inclusive os animais. Mas existem pessoas que não, às vezes viajam na maionese, às vezes erram, assim, né? E na medida, porque todo o extremo é errado. Como já relatei em vários outros vídeos, o cristão, a pessoa que teme a Deus, tem que viver sempre em equilíbrio, tem que viver sempre equilíbrio, moderação em tudo aquilo que nós fazemos, falamos ou pensamos. Por isso, até mesmo com relação aos animais, o tratamento que devemos dar aos animais, ao meio ambiente de maneira geral, mas especificamente nesse vídeo, com relação aos animais, também deve ser bem dosado. Não devemos destruir a natureza, não devemos acabar com os animais, como muitas pessoas fazem, e também não devemos exagerar no tratamento dos animais, considerando-os mais importantes que os seres humanos. Então, neste vídeo, quero falar especificamente sobre as pessoas que exageram na medida, dando a animais, principalmente animais de estimação, um tratamento VIP, mais importante até do que aos seres humanos. É claro que é, existem vários outros assuntos. Esse assunto poderia ser desdobrado em vários outros, por exemplo, existem os veganos e vegetarianos também, mas principalmente os veganos, eles não comem nada de origem animal, carne, ovo, leite, porque eles alegam que o ser humano, que os animais também têm direitos assim como nós, que eles devem são seres vivos como nós, que ao nos alimentarmos de carne ou mesmo leite, ovos, nós estamos, ou até mel no caso, mel que é, para quem não sabe, mel é vômito de abelha, que a abelha suga o néctar e vomita o néctar, e esse vômito de néctar é o mel. Mas enfim, uh, quando você come algo de origem animal, você está prejudicando a natureza, porque você está causando sofrimento dos animais, que você está tirando dos animais aquilo que lhes pertence, ou até causando sofrimento às famílias de animais, todo aquele discurso. Se você quiser ser vegano, vegetariano, vá em frente, tudo bem, mas não faça disso um dogma, não faça disso uma religião. Por quê? Porque a própria Bíblia, a própria palavra de Deus, ela permitiu que o ser humano consumisse carne animal, que consumisse leite, ovos, derivados, enfim. Mas eu gostaria de relatar aqui alguns textos bíblicos que como eu já disse, esse vídeo pode ser desdobrado em vários outros. Eu posso falar especificamente sobre o consumo de carne animal, até sobre de vegetarianismo, veganismo, num vídeo específico. Se você quiser que eu fale especificamente sobre esse tema, deixa aqui nos comentários a sua opinião, que eu falarei especificamente sobre esse tema, porque daria um vídeo assim enorme também. Mas especificamente nesse vídeo eu quero falar sobre os maus tratos. Na verdade eu queria falar sobre o exagero. É, Existem os extremos, no caso, um dos extremos são os maus tratos, como acontece nos rodeios, nas touradas. Eu particularmente sou contra também, eu sou contra rodeios, sou contra touradas, porque acaba incentivando a crueldade, não pelo maltrato ao animal em si, mas porque de uma certa forma acaba tendo uma conotação cruel. Porque se você maltrata, se você um animal com requintes de crueldade, como ocorre nos rodeios e nas touradas, você também acaba de uma certa forma sendo tentado a fazer o mesmo com o ser humano. Agora, o outro extremo é você dar ao animal um tratamento acima, uma importância maior que o do ser humano. Como, por exemplo, de pessoas que. Existe o tal mercado pet, claro, o mercado pet é importante, mas não pode ser assim tratado como tem sido tratado nos últimos anos pelo capitalismo, a ponto de você gastar mais com um cachorro ou com um gato mais do que gasta com o membro da sua própria família. Pessoas morrendo de fome nas ruas, pessoas vivendo na miséria, na penúria, enquanto animais de estimação, no caso, são tratados com toda pompa e circunstância, com produtos, não só alimentos, mas também artigos de vestuário, roupas, como se a maior precisão de roupa, porque Deus criou o cachorro e o gato
com pelos para eles se protegerem do frio, no caso. Mas enfim, tem gente que faz festa de aniversário pro cachorro, tem gente que gasta milhares ou milhões de reais em festas para os animais. Tem gente que gasta uma fortuna para readaptar a casa, ou seja, reconstrói a casa, adapta todo o interior da casa, ou até o exterior no caso, pro animal, pro bichinho de estimação. Mas e quanto aqueles que criam animais selvagens? Porque o animal selvagem precisa de espaço bem amplo, tal. O animal selvagem, é claro que no Brasil, para você ter um animal selvagem em casa, você precisa, primeiro, autorização do IBAMA. Segundo, precisa de um ambiente que reproduza o máximo possível o ambiente natural do animal selvagem, para que ele se sinta como se ele estivesse na natureza. Até os zoológicos modernos estão se adaptando a isso. Antigamente os animais viviam em jaulas que não tinham verde, não tinha nada. Mas hoje os zoológicos modernos, eles estão adaptando suas jaulas para que o animal se sinta como se estivesse no ambiente natural, dando ao animal um aspecto de uma relativa liberdade. Então, mas com relação aos animais de estimação especificamente, existe um exagero muito grande no mercado chamado mercado pet, e até planos de saúde para animais, cemitério para animais, ou seja, algo que até alguns anos atrás era inconcebível e hoje em dia se tornou algo normal. Então eu gostaria primeiramente de ler um texto para vocês que foi publicado na revista Ultimato. Para quem não sabe, a revista Ultimato é uma revista bem antiga já, e uma das mais conhecidas revistas cristãs do Brasil, e ela publicou um texto. Eu não mostrarei o texto, aqui está tudo desconfigurado, então quem quiser tentar pelo menos ler o texto original na internet, está aqui, eu deixarei o link aqui na descrição, mas eu lerei aqui. É um artigo curto, só para dar pra você ver como é que tá aqui, ó. Tá tudo configurado, mas deixa eu ler aqui para vocês e tentem ler o texto aqui na descrição e eu lerei aqui para vocês. O nome do texto, do artigo, no caso, é Patê de pato para cachorro e pão bolorento para crianças. Eu não sei qual que é o autor, se alguém descobrir qual é o autor me avise, né, para que eu coloque os créditos aqui, mas tá lá na revista do Ultimato. Foi de novembro e dezembro de 2002, ou seja, já faz o que? 14 anos. Mas enfim, deixa eu ler aqui rapidinho. Por ocasião da Segunda Guerra Mundial, um dos cientistas escalados pelo governo britânico para calcular os benefícios que traria a transformação de cães em salsichas, concluiu que o negócio seria viável e ainda sobrariam muitas partes para alimentar galinhas que, por sua vez, poriam mais ovos. Para tanto, era necessário que cada pessoa que tivesse um cachorro se dispusesse a sacrificá-lo. O expediente, todavia, não obteve o apoio esperado, porque ninguém quis abrir mão do seu animal. Mas na mesma Europa e na mesma época, 6 milhões de judeus foram mortos e alguns deles usados em experiências médicas na fabricação de sabão. O que a Prefeitura de Paris gasta hoje em dia, ou no caso de 2002, o que a Prefeitura de Paris gasta hoje para recolher 16 toneladas diárias de excremento dos 200 mil cães que passeiam pelas ruas da cidade, com seus donos, 24 milhões de reais por ano, das 2002 ou antes, sei lá, daria para empregar 10 mil trabalhadores brasileiros, pagando-lhes o atual salário mínimo, que na época era miserável. No Rio de Janeiro, por força de lei, os animais de carga, cavalos e burros, acabam de ganhar leis trabalhistas de fazer inveja. Não podem trabalhar mais de 8 horas diárias e devem ser submetidos a exames de saúde periódicos. As fêmeas prenhes são poupadas do trabalho. Enquanto isso, milhares de crianças estão trocando a escola pelo trabalho e outros milhares de jovens e adultos do interior do país não têm nenhuma assistência médica. Então, isso aqui é de 2002, só para interromper rapidamente, que hoje em dia muitas cidades e muitos estados brasileiros estão proibindo veículos de tração animal. Só para atualizar aqui. Ou seja, existem lugares no Brasil onde é proibido carroça, justamente por causa disso. Porque os defensores dos animais alegam maus tratos, enfim. Continuando. Em São Paulo, também por força de lei, 1.200.000 cachorros e 200 mil gatos devem portar uma espécie de carteira de identidade e uma plaqueta com o número de identificação, o RGA, Registro de Identidade Animal, parecido com o pedigree. E os bichos têm mais sorte do que 15 a 20% dos brasileiros, que ainda não possuem ou perderam sua certidão de nascimento, segundo o cálculo do presidente da Associação Nacional de Cartórios.
E mais uma vez atualizando, hoje já existem leis para implantação de chips em animais, para identificação dos animais. E imagine o preço de cada chip. Continuando, hoje em dia, explica a veterinária Vânia Tanu, dona do Centro de Apoio Diagnóstico, em Botafogo, Rio de Janeiro, os animais estão vivendo mais e melhor porque estamos cercados de métodos para prevenir e tratar as doenças. Entre esses recursos estão aparelhos de ultrassonografia, hemodiálise, pericardioectomia, cirurgia no coração, acupuntura, tonômetro, aparelho para medir a pressão intraocular, acho que é tonômetro, né? Porque não dá para ler que está desconfigurado aqui. Aparelhos corretores nos dentes, etc. Enquanto tal coisa acontece, metade da população humana e aqueles que foram feitos em mais semelhança de Deus não vivem mais nem melhor. Uma das empresas que fabrica alimentos para cães da Premier Pet acaba de pôr à venda ração para cão alérgico, vegetariano, obeso, sedentário e até para cães atletas. Uma ração terapêutica custa R$19 o quilo, o suficiente para oferecer um pãozinho a 127 crianças famintas. Enquanto muitos seres humanos não têm nada para forrar o estômago, os cães comem tabletes de chocolate, patê de pato e o grão doce, um alimento em formato de osso e feito de milho. Ninguém se surpreenda se essa gritante disparidade se converter num perigoso caldeirão de pólvora, como muitos que já aconteceram no correr da história. Nos últimos 14 anos a situação piorou, só para ter uma noção. E finalizando aqui o texto, Jesus ensinou no Sermão do Monte que o Pai Celeste sustenta as aves do céu e até veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã ela está no forno, segundo Mateus 7, de 26 e 30. Nos propósitos de Deus, porém, o homem é muito mais importante que os animais e toda a criação, segundo Salmo 8, versículos 3 a 8. Ele só formou o homem depois de haver criado a estrutura física, a vida vegetal e a vida animal, segundo Gênesis 1, de 1 a 31. Foi pela criatura humana que Jesus morreu e ressuscitou. A redenção da criação e o advento dos novos céus e da nova terra são para a liberdade e da glória dos filhos de Deus, segundo Romanos 8, 21. O cuidado exagerado e sofisticado dos animais em detrimento da criatura humana é um crime desaforado e muito perigoso. Eu sei que esse vídeo, a essa altura, já deve ter muito de dislikes, mas mesmo assim eu gostaria de concluí-lo citando os textos bíblicos que referendam o que está escrito aqui. É claro, como eu já disse, respeito, se você tem o seu animal de estimação, você não precisa deixar de ter o animal de estimação. Você pode continuar a ter o seu animal de estimação, mas trate o seu animal de estimação como um animal de estimação e não como um ser humano. Ele não substitui um membro da família. Ah, mas é animal... Eu sei, tem pessoas sozinhas? Sim, existem pessoas sozinhas que não tem ninguém e encontram no animal uma certa forma de uma terapia, um carinho. Existem casos e casos. Animais que são usados como métodos terapêuticos, como no caso da ecoterapia, que são cavalos usados para terapia de pessoas. Existem também casos de cães guias, que são cães usados para guiar os cegos, no gado bengala. Existem vários casos esporádicos que posso citar aqui, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu quero apenas ler os textos bíblicos para referendar aquilo que eu acabei de mencionar, esse texto da revista Ultimato, que, como eu já disse, está aqui na descrição, se você conseguir lê-lo, está tudo configurado. Primeiramente falamos o texto de Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 31, lendo rapidamente aqui. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alguma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã o dia sexto. Gênesis 1, 26 a 31. E outro texto, que eu me lembrei de última hora, mas que eu quero mencionar aqui, também no livro de Gênesis, só que no capítulo 9, versículos 1 a 7, que é logo que Noé e sua família saíram da arca. E abençoou Deus a Noé e seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo animal da terra,
e sobre toda a ave dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como erva verde. A carne, porém, com sua vida e com seu sangue não comereis. Ou seja, carne com sangue não é recomendável, nem faz bem para a saúde. Ou seja, a proibição aqui é porque a carne com sangue faz mal para a saúde. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas mãos, da mão de todo animal eu requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Ou seja, aqui Deus ressalta a importância do ser humano com relação à natureza. Ou seja, Deus criou a natureza não para ser destruída pelo ser humano, mas para ser usufruída pelo ser humano. Como eu já disse, não podemos nem ir para um extremo nem para o outro. Deus criou o ser humano, a natureza, para ser cuidada pelo ser humano, não para ser destruída por ele, nem para ser tratada por ele como se fosse endeusada por ele, como hoje em dia muitos fazem. Em Deus ou natureza, fala da mãe terra, da mãe natureza, tal, como se fosse uma entidade, uma deusa, quando não é nada disso. E outro texto diz é o Salmo, capítulo 8, versículo 3 a 8. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparaste, que é homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites, pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. E finalmente Jesus, referendando tudo que foi dito no Antigo Testamento, Jesus falando em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 6 e 7. Não se vendem 5 passarinhos por 2 centímetros, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Ou seja, Jesus tanto está dizendo que a natureza é dele, que a natureza tem o seu valor, que os animais têm o seu valor, só que o ser humano é mais importante que os animais. O ser humano deve cuidar da natureza, sim, deve cuidar dos animais, sim, mas os animais também podem ser usados pelo ser humano para benefício próprio, da maneira correta, de uma maneira equilibrada, mas o ser humano vale mais que os animais. Então, se você acha que a humanidade não tem mais jeito, que a humanidade está perdida, que o animal vale mais que o ser humano, porque muitos acham que a humanidade está perdida, por isso que dão mais valor aos animais que aos seres humanos. Mas porque o animal não trai você, isso porque você não viu o animal selvagem. O animal selvagem ele pode até ser domesticado, mas a qualquer momento ele pode dar o exemplo está na onça, sabe a onça lá que foi morta lá em Manaus? Era uma onça domesticada. Que aí quando foi lá a tocha olímpica, ela pousou lá com a tocha, tal, e depois que a tocha foi embora, aí a onça atacou um dos militares lá e como o tranquilizante não funcionou, a onça precisou ser abatida, precisaram matar a onça. Aí o pessoal descendo a lenha nas Olimpíadas. Aliás, hoje é dia 3 de agosto de 2016, data que eu estou gravando esse vídeo, e este vídeo eu pretendo publicar no dia 5 de agosto de 2016, que é a data, o dia da abertura oficial das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Então hoje eu não estou falando sobre as Olimpíadas do Rio de Janeiro, porque eu já gravei um vídeo sobre esse assunto, que deixei aqui nos cards, se quiser dar uma olhada pode ir lá, mas a minha posição sobre a onça e sobre outros casos que as pessoas tanto criticam, mas porque não sei o que, esse, repetindo, tem que haver equilíbrio para tudo. O ser humano não pode nem destruir a natureza de uma maneira predatória, nem tratar a natureza de uma maneira religiosa, endeusando a natureza, assim como os animais, considerando os animais mais importantes que os seres humanos. Então tem que haver equilíbrio para tudo. Então que esse vídeo possa fazer diferença na sua vida. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe os seus favoritos. Se você gosta de animais, continue com seu animal. Continue gostando de animais, mas tenha equilíbrio, tenha juízo.
trate o seu animal como animal e não como ser humano. Então, que Deus abençoe e até depois se quiser.